Bora falar de futebol? O atacante Hulk não foi convocado para a seleção brasileira. Será que o Tite tomou a decisão certa? Nas redes sociais o assunto bombou e eu vou trazer minha opinião agora. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho, tem muitas análises, muitas de Palmeiras é verdade, sou setorista do clube, então muita coisa aparece de Palmeiras aqui, mas também outras coisas de outros clubes, de outros assuntos, como foi do Lukaku, vídeo legal que eu coloquei falando da contratação do Lukaku pelo Chelsea, questão Timo Werner, enfim, foi o último vídeo do canal. Mas agora o assunto é Hulk, então deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e ao final do vídeo deixa um comentário, deixa uma sugestão, uma crítica construtiva, deixa um elogio, comente qualquer coisa também importante para o canal, combinado? Então bora falar do assunto do vídeo. O Hulk não apareceu na convocação da seleção brasileira e muita gente se revoltou dizendo que era a hora dele voltar para a seleção brasileira, que o momento da seleção brasileira, aliás, o momento do Hulk é propício para vestir a camisa da seleção brasileira, principalmente porque os testes com aqueles camisas 9 que o Tite tem feito ainda não tem dado tanto resultado. Bom, vamos falar disso? Vamos falar do seguinte. Primeiro ponto que o César Sampaio cita na coletiva. Ele fala sobre seleção ser momento, que é um dos critérios de escolha para a convocação. Veja bem, eu acho que o Hulk vive um momento muito bom, sim. Esse ponto é importante. Veja só, em 38 jogos nessa temporada, o Hulk fez 17 gols e deu 8 assistências. Ele tem 25 participações em gol, participações diretas, ou com assistência ou com finalização, em 38 jogos. A média é excelente, a média é muito boa. E aí a gente não está nem falando especificamente de momento, mas a gente está falando de toda a trajetória regular que ele tem tido nesses meses no Atlético Mineiro. E aí, você olha a taxa de conversão de finalização em gol dele, é de 15%. Não é tão positiva assim? Não é tão positiva. De um modo geral, a gente tem, por exemplo, artilheiros que têm 17%, alguns com 25%, 27%, e aí a gente está falando de uma média boa. Mas o próprio Gabigol teve uma taxa próxima disso no último Campeonato Brasileiro e mesmo assim foi muito bem. Então, claro, é importante. É uma taxa que se fosse um pouco mais baixa já seria de se desconfiar? É, mas de 15% para cima, de um modo geral, é uma taxa interessante, tanto que o Hulk tem muito gol e muita assistência num time que cria bastante como o Atlético Mineiro. E aí, também tem outros pontos, né? A questão da posição. O Hulk, será que encaixaria? Pô, ele é um cara mais velho. Veja só. Se você observar a movimentação do Hulk nos jogos do Atlético Mineiro, ele não fica plantado esperando a bola chegar como um centroavante mais antigo. Ele é um cara que se movimenta bastante, principalmente caindo pela direita. Então é um jogador que pode sim sair da posição de 9, ajudar na construção, é um jogador que tem essa capacidade. E aí você olha para o número de assistências e esse número só colabora com a ideia de que em 17 jogos, por exemplo, que ele tem aí acho que 6 assistências especificamente, no Campeonato Brasileiro o número é um pouco mais baixo, acho que são de 15 jogos, na verdade, no Campeonato Brasileiro. Ele tem um número de assistências muito interessante, um número de gols interessante, estou falando de 38 jogos, eu estou falando da temporada inteira, mas é um jogador que dentro do Campeonato Brasileiro também vai bem, com times do mesmo nível, não estamos pegando só números que ele acumulou no Campeonato Mineiro. Não, ele fez gols no Campeonato Brasileiro, é artilheiro no Campeonato Brasileiro, é um jogador que também tem muitas assistências no Campeonato Brasileiro, então inegavelmente é um atleta que te dá essa possibilidade de ser um centroavante imóvel. Algo que o Firmino te dá. E ele foi convocado. Mas a fase do Firmino não é das melhores. E aí vamos pegar também um outro ponto. Número de assistências, movimentação aos 35 anos. Tudo isso mostra que o Hulk volta da China bem conservado, porque existia esse receio natural, pelo retrospecto e pelo histórico de vários jogadores que voltam da China, de um Hulk que voltaria sem poder fazer 30 jogos no ano. Para um jogo faz outro, para um jogo faz outro, para 2 jogos faz outro, porque de fato a rotina e o número de jogos e a intensidade do jogo é diferente, muito diferente do calendário brasileiro. Mas ele vai muito bem, tem uma minutagem altíssima no Atlético Mineiro, já ultrapassou o número de jogos da China nos últimos tempos, então é um jogador que está fisicamente muito bem. E a Copa não é daqui 4 anos, a Copa é daqui basicamente 1 ano e 4 meses, lá para dezembro do ano que vem, por ter essa alteração. Não vai ser no meio do ano, vai ser no final do ano, pelo menos essa era a última informação. E aí, é um período que não vai mudar muita coisa, aparentemente. Claro, pode mudar
questão de ter uma lesão, cair de rendimento, isso pode acontecer. Mas não é um gap de 3 anos, não é um gap de 4 anos, é um gap de 1 ano e 4 meses, menos de 1 ano e meio. Então a idade já não parece um problema. Hoje ele tem 35 e tem um outro detalhe. A idade não parece ser um problema para a seleção brasileira também, porque o Daniel Alves chega à seleção novamente aos 38 anos de idade, para jogar na lateral, que demanda até mais fisicamente, dependendo da função que exercer. Então não me parece que isso seja um problema. O momento do Hulk, como disse o César Sampaio, questão de momento, é muito bom e precisa ser levado em conta para ser testado numa posição que nos últimos tempos não tem funcionado. Se você observar o Firmino, veja só, ele teve números muito piores na última temporada. Em 46 jogos, ele fez 9 gols pelo Liverpool. Ele teve ali um número muito baixo, uma taxa de conversão muito baixa. Eu não anotei aqui, mas está abaixo dos 10%. Então, dentro disso, foram 7 assistências a temporada toda em 46 jogos. O Hulk já tem 8 assistências em 38, pode melhorar esse número, mas tem 17 gols, o Firmino tinha 9. Então, veja só como a temporada do Firmino poderia ser melhor. E na seleção brasileira, o Firmino também não tem entregado, porque há esses casos variados de jogadores que na seleção entregam mais, no time entregam menos. Na seleção brasileira, o Firmino e o Gabigol, por exemplo, na última Copa América, eles tiveram participações parecidas em termos de minutos, mas o Firmino participou um pouco mais. Se você pegar e observar, para efeito de comparação, o Firmino ele teve basicamente 5 entradas em campo, em 4 dessas entradas ele participou ou de um tempo inteiro ou mais, só em uma que ele participou menos de um tempo inteiro na Copa América, e ele marcou um gol e não deu nenhuma assistência. Se você olhar o Gabigol, por exemplo, ele teve basicamente um jogo inteiro e mais um outro jogo em que ele teve metade, ele teve só um tempo de jogo. Nos outros ele entrou picadinho, entrou 13 minutos, 14 minutos, 25 minutos, e foi menos tempo do que propriamente teve o Firmino, e marcou um gol só, foi muito questionado, assim como o Firmino. Então, já que existe essa dúvida, principalmente nessa posição, talvez o Hulk merecesse uma chance de mostrar se ele pode fazer aquilo que ele faz no Galo na seleção. Evidentemente que a gente está falando de níveis aí distintos de exigência quando a gente fala de seleção brasileira, projeção de Copa do Mundo. É claro que os adversários sul-americanos exigem muitas vezes menos do que os europeus, mas é o que se tem, como diz a Comissão Técnica do Brasil, para hoje. E aí o Hulk pode ser testado. Dentro da Copa Libertadores da América, o Hulk já fez gols decisivos, que é um outro ponto de análise que o Tite coloca, e a comissão técnica como um todo coloca. Gols decisivos. Fez gol quando estava 3-0, fez o quarto. Fez gol quando estava 2-0, fez o terceiro. Não, o Hulk tem gols de vitórias, que basicamente ele fez os 2 gols, como foi contra o Corinthians, jogando fora de casa, 2-1 na Neoquímica Arena, em busca de pontos para se aproximar do líder, momento decisivo, gols decisivos. Na primeira fase da Libertadores, ele tem gols importantes também, gol de empate, o time está perdendo, o jogador vai lá e empata o jogo. O Hulk fez contra o Juventude, por exemplo, contra o Bahia, ele fez na Copa do Brasil, jogo de mata-mata, fez também gols contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que se mostra decisivo também. Ele está dentro dos critérios da seleção brasileira. Por isso, na minha concepção, o técnico Tite deveria tê-lo chamado. Pelos números, pela movimentação, pelo critério utilizado na seleção de momento, pelo critério utilizado na seleção por ser decisivo, eu acho que o Hulk tinha espaço. E também, claro, pela posição que nesse momento está bastante instável, um Firmino sendo criticado, não rendendo há algum tempo, não só na seleção, mas no Liverpool também não rendeu tanto na temporada passada, e um Gabigol que não merece a desconvocação. Acho que ele teve um teste pequeno na Copa América, com entradas picotadas, e aí só um jogo mesmo contra o Equador e depois meio tempo. Eu acho que ele merece ser testado mais, porque ele sim tem números muito impressionantes de regularidade também nessa temporada. Não tiraria o Gabigol nessa história, tiraria o Firmino. Mas é claro, não sou dono da verdade, você também pode dar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que pesa um pouquinho nesses testes o Hulk ter chegado agora ao Brasil, estar agora tendo uma, digamos assim, sequência, e aí sim ele vai ver provavelmente uma chance um pouco mais para frente. O Gabigol já está no futebol brasileiro há algum tempo, já recebe a chance por ter uma sequência muito maior de regularidade, e o Hulk ainda não se provou
estava jogando na China, não havia se provado na Europa recentemente, tá? Bom, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Claro, eu trouxe um pouco da minha opinião, um pouco do que eu enxerguei dos critérios da comissão técnica, o que me pareceu incoerente, que deveria ter sido olhado de outra forma, observado de outra forma, e claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. E aí, o Hulk deveria ter sido convocado pelo técnico Tite para a Copa América, para as eliminatórias, jogos contra Chile, Argentina e Peru? Manda aí a sua opinião, deixa o seu like, inscreva-se no canal do Fragoso, que é muito importante a sua inscrição aqui, assim como ativar o sininho. Estamos quase chegando nos 30 mil, em breve a gente chega lá, mas eu preciso da sua assinatura aqui no canal. E claro, além de inscrever-se, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!